Alguém quer falar alguma coisa? O que a gente acha, É. o que a gente acha que a gente pode aprender hoje. O que vocês, ao assistir esse documentário, o que é que vocês conseguem absorver hoje? Bom, sobre as diferenças sociais, né, econômicas da África e, e também sobre, tipo assim, o fato de ter muitos recursos, mas tem uma baixa taxa econômica. Isso. Vocês conseguem perceber que tem vários lugares na África que vão ter até uma estrutura, né, um desenvolvimento maior do que outros. E é sobre isso que a gente está falando na aula de hoje. Então você pega o seu livro de geografia na página 57, tá? Abre aí na página 57. Inclusive já quero pedir desculpas a vocês. Hoje de manhã eu mandei as páginas erradas, porque eu me esqueci que na semana passada nós não tivemos aula de geografia, nós tivemos aula de história no lugar, né? Aí eu me confundi um pouco, mas automaticamente aí alguns alunos entraram em contato comigo, já me sinalizaram que estava errado, eu já consegui corrigir. Espero que não tenha trazido muita confusão para vocês. Ainda mais hoje que vocês estavam preocupados com a entrega dos fichamentos, né? Bom, na página 57 está falando a respeito dessa desigualdade econômica africana, e a gente tem que entender a questão aí do processo de ocupação e colonização desse território. Como vocês sabem, no início das grandes expansões marítimas, os grandes colonizadores mundiais serão sempre considerados os europeus, tá? Principalmente os espanhóis e os portugueses. Na época do século XIV, espanhóis e portugueses meio que dividiram a terra em duas metades através do Tratado de Tordesilhas e começaram a fazer ali uma espécie de cabo de guerra, de quebra de braço, para ver quem é que fazia as maiores colonizações em menor tempo. Essa rivalidade não durou muito tempo, porque logo os monarcas portugueses faleceram sem deixar filhos, e por um determinado tempo os principais representantes dessas famílias, né, os mais próximos, eram espanhóis. Então, por um determinado tempo, a terra ficou governada basicamente pela Espanha. Então, no território africano, a gente vai ter vários tipos de colonização. A gente vai ter depois, lógico que vai ter a colonização francesa, holandesa, inglesa, vai ter tudo isso. Os países europeus, eles têm um destaque muito grande na época das grandes colonizações. Principalmente quando acontece a época das trocas comerciais, né? Quando os europeus começam a trabalhar nas questões de troca de comércio, né? Eles vão expandir durante todo um longo período, né? A ideia era expandir em escala intercontinental a partir do século XIV até o século XVI, as grandes riquezas que existiam em cada território. No Brasil, como vocês sabem, nós estamos estudando isso em história, as grandes riquezas territoriais eram o pau-brasil, depois a cana-de-açúcar. Então, cada continente vai ter a sua margem de exploração através do cultivo do seu tipo de produto. Que foi? Uma pergunta. Por que lá na África as pessoas geralmente não têm uso aos calçados? Eles têm calçados lá na África. Mas eles não usam, né? Usam, eles têm calçados e usam. Mas tem classes muito pobres que não possuem porque não tem dinheiro. Mas eles têm, existe calçado, sapato, tênis, existe tudo isso lá, todo mundo usa. Normal. É que geralmente nas fotos a gente não consegue ver, né? Como a gente viu no documentário, no início, né? A visão que a gente tem da África é um bando de mortos de fome. Não é em todos os lugares isso, né? Bom, então quando os navegadores eles começaram a explorar o planeta, né? A gente percebe que eles têm dois objetivos básicos. Principalmente visitar ali, no caso, a costa ocidental dos continentes, para explorar as riquezas minerais, né? Mas no caso da África, não somente isso. A segunda coisa que eles têm de ideal para fazer nesse continente é aprisionar os africanos e escravizá-los, tá?
Então, foi a mesma coisa que aconteceu aqui no Brasil. A princípio, né, o propósito era visitar a costa do Brasil e perceber a riqueza natural que existia na terra. Em segunda instância, era capturar os índios e torná-los mão de obra barata para a fabricação ali da matéria-prima, né? Você tem que extrair o pau-brasil e embarcar o pau-brasil para o continente europeu. Então, aqui na África a gente vê a mesma coisa, o mesmo sentido, só que no caso do africano era a questão da escravidão. Então, quando que isso começa a acontecer? A partir do desenvolvimento da Revolução Industrial lá na Europa, né, que começou na Inglaterra. Quando acontece o desenvolvimento industrial, Nana, não faz isso, Nana. Isabela Peixoto, por favor, para com isso. Gente, vocês não têm noção que a minha filha está fazendo, não. Pare com isso agora. Vou chamar seu pai. Ó, Robson aqui. Misericórdia. Tá botando a sacola na cabeça da cachorra. Tem cabimento? Ela tá botando a sacola na cabeça da cachorra. No meio da aula. E essa aula vai pro ar, online, desse jeito que eu não vou editar. Pra todo mundo ver que a minha filha bota a sacola na cabeça da cachorra. Sei não. Ah, Isabela, é da Zoe. Justo de quem? Justo de quem? Podia ser da Estrela, não? Tem que ser da Zoe? A Zoe já avançou em você, já te mordeu uma vez. Bom, então continuando aqui, gente. Desculpa, viu? Eu não vou saber em que minuto que tá isso aqui que eu falei pra editar. Então vai ficar assim mesmo. Aula online é assim, tá, gente? Olha a situação. Você fala de aula online, é desse jeito. Mas vamos ver se eu retomo aqui onde eu estava. Eu estava falando de quê mesmo? Estava falando do desenvolvimento industrial, é isso? É, Pedro? Pedro, beleza. Legal. Pronto, vamos lá. A Inglaterra, ela patrocina, ela favorece, né, a questão da Revolução Industrial. E aí... O que eu estava falando? Ah, lembrei. Quando acontece a Revolução Industrial, automaticamente você começa a incentivar o capitalismo nos continentes. Então, se eu estou empenhada em ter um desenvolvimento de maquinário, de tecnologia para ampliar a indústria, é para fabricar produtos para serem vendidos. Então, quanto mais produto eu vendo, mais dinheiro eu tenho, mais lucro eu recebo. Então, a Inglaterra, ela é o berço da Revolução, você tem que entender isso, da Revolução Industrial, tá? A Inglaterra é o berço da Revolução Industrial e a Inglaterra, ela passa a condenar e também a impedir a continuidade da escravidão. Vocês viram aqui também na aula de história que a Inglaterra, ela passa a proibir o Brasil de continuar com o sistema de escravidão no seu território em um determinado momento. E o Brasil começa a compor leis, que a gente chama de leis para inglês ver, que a gente vai ver na aula de amanhã, né? Para acabar com a mão de obra não remunerada. Por quê? Porque negro não recebe dinheiro. E quem não recebe dinheiro não pode consumir, não tem poder aquisitivo para adquirir os produtos que já estão sendo produzidos. Então, todos os países que tinham vínculo comercial com a Inglaterra no período aí do século XVIII começam a sofrer aí essa... vamos dizer assim, essa represália da Inglaterra. Não pode mais ter escravidão no seu país. Se você quiser continuar comercializando com a gente, não pode ter escravos. E aqui vocês veem que a África, ela tem isso. Ela foi escravizada durante muitos séculos. Tanto é que a gente tem até uma repartição. Hoje não é mais utilizada essa nomenclatura, mas culturalmente falando ela já existiu, onde a gente chamava a África do Norte, né, de África branca, e a África subsaariana de África negra. Porque aí nesse mapa que eu estou mostrando para vocês sabem que nessa região aqui, ó, vão estar os adeptos do islamismo, né? Mas ainda assim são africanos, não deixam de ser africanos, né? Bom, os fatores que a gente consegue observar que prejudicam o desenvolvimento africano são esses aqui. A pobreza, a fome, os conflitos armados, as doenças e a exclusão social. São esses 5 pilares que acabam prejudicando o desenvolvimento da África, né? Então, mesmo que a Europa ela tenha sido a grande conquistadora do continente africano, a gente percebe que além dela extrair abundantemente todas as matérias-primas e expandir o processo produtivo pela Revolução Industrial, isso não traz nenhum tipo de benefício para o continente africano. Ao contrário, favorece ainda mais a fome, ainda mais os conflitos armados. Por quê?
Nas próximas aulas, quando a gente for falar de demografia africana, vocês vão ver que a África ela não foi dividida adequadamente. Existem algumas tribos, vamos colocar assim, que elas não são amigas e elas foram permitidas, elas foram colocadas para viver no mesmo território. E isso gerou conflitos armados. O mapa africano, ele é dividido quase que bem retinho, assim, se você for ver, as divisões não são muito iguais às no Brasil, por exemplo, onde nós vamos observar as limitações naturais, por exemplo. Aqui no Brasil, quando você vai fazer a divisão política, você vai observar que os rios são divisores políticos, né? São divisores naturais. Algumas estradas, algumas rodovias são divisores naturais. Aqui na África não foi assim que foi observado. Por ter sido vários povos que vieram colonizar essa região, portugueses, espanhóis, ingleses, holandeses, franceses, tererê, 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 eles tiveram pouco critério para fazer essas divisões. Isso fez com que povos inimigos ficassem juntos no mesmo território. Isso gera conflitos armados até hoje, tá? Então eles não tiveram, como é que a gente pode dizer, uma inteligência, não é nem inteligência política, mas uma inteligência social, uma inteligência sociológica, vamos colocar assim, para poder separar povos que são fáceis de entrar em conflito. E quanto mais conflitos armados, nós já sabemos disso, né? A guerra não favorece ninguém, nenhum dos lados. Então, se você for comigo aí para sua página 58, vocês vão ver que quando as grandes expedições foram organizadas para reconhecimento do interior do continente africano, a gente percebeu que uma das mais importantes expedições que foram realizadas aqui foi pelo missionário explorador escocês chamado de David Livingstone. O que é que ele fez? Ele avistou o lago Ngami, acho que é assim que fala, né? E o rio Zambeze, e ele foi o primeiro europeu a fazer essa travessia aí, né, pelo leste-oeste da África. Então ele começou a fazer expedições aqui nesse território e trouxe informações muito valiosas a respeito do interior da África, sobre lugares, povos, mapas, indicações que facilitavam a ocupação e a repartição de terras. E também os seus estudos e suas explorações mostram que ele descobriu que o continente abrigava imensas riquezas minerais. Nós sabemos disso, além das riquezas madeireiras. Então, na África, nós sabemos que existe um reduto de intensas riquezas minerais. E a gente está vendo aqui nos dois mapas que a gente está mostrando aqui para vocês. O mapa da colonização europeia de 1914 e o mapa da descolonização. Perceba que quando você vai observar um mapa para o outro, os divisores foram trocados, né? As divisões foram mudadas. Então, isso mostra que a partir do século XIX, a África passou a ser ocupada pelas potências industriais europeias, que estavam interessadas no quê? Na exploração unicamente das matérias-primas que tinham na região. Então, eles não estavam preocupados em trazer algum tipo de estabilidade econômica, de ter avanço, de trazer algum tipo de situação que fosse favorável para o continente. Eles devastaram a África e hoje a África está no sentido que está por conta disso. Então aqui tem alguns povos que favoreceram esse período de exploração, que eu já disse, a Inglaterra, já falei da França, vamos colocar aqui também na lista a Alemanha, a Itália, a Bélgica, o Portugal e a Espanha, que nós já falamos, e mais tarde nós vamos ver a França e a Holanda também. Por isso existem lugares hoje na África que falam o inglês, que vão falar o português, como por exemplo lá em Moçambique, fala o português de Portugal, mas fala o português de Portugal ali. Lá em Angola também fala sim o português de Portugal, assim também, bem bonito, né? Eu tive uma professora de português, que ela era angolana, no 7º ano, gente, que mulher inteligente, professora Conceição. Como eu queria ter notícias dela, deve estar tão velhinha uma hora dessa, bichinha, né? Uma saudade muito grande, pensa uma mulher inteligente, né? Falando das causas de pobreza e fome, antes da gente continuar aqui, deixa eu sinalizar a vocês uma coisa. Lá no grupo do WhatsApp, eu mandei para vocês 4 faixas de músicas. São músicas macua, do idioma macua. Não é nem idioma que a gente diz, é dialeto macua, tá? É um dialeto que é falado em Nampula, lá em Moçambique.
Não se preocupe que não são músicas obscenas, são louvores que são cantados nas igrejas evangélicas lá, tá bom? Depois eu vou pedir para alguém me mandar as letras, né, de lá, de Nampula, eu passo para vocês o que cada letra, o que cada canção tá querendo dizer, tá? Mas são músicas muito... Eu ouço essas músicas, eu curto muito essas músicas, eu acho muito bonita, porque em vista de todo o sofrimento que o africano sofre, que a gente está vendo aqui, ó, nesse slide, a seca, o clima muito, muito seco, terremotos, inundações, que acontecem muito isso lá também, tá? Principalmente nos lados de Moçambique também acontecem, pragas de insetos, guerras, falta de alimento, gente, é muita coisa que a África sofre, vocês estão vendo aí a lista, né? 20 milhões de pessoas morrem todos os anos por qualquer tipo de situações como essa, proliferação de doenças, a malária mata muitas pessoas anualmente, a AIDS, ela é tão comum na África que, para que você saiba que uma casa possui aidéticos, ela vai ter aquele símbolo que vocês estão vendo tanto hoje em dia, né, no símbolo do Outubro Rosa, aquele lacinho rosa, aquele símbolo, ele é pintado na porta das casas das pessoas aidéticas na cor vermelha, né, para você saber que você vai entrar na casa de uma pessoa que é aidética. Na casa das pessoas que não têm AIDS, é pintado aquele mesmo símbolo, só que branco, para você saber que ali não tem AIDS, tá? 70% da população africana é aidética. Por quê? Por causa da imoralidade que tem lá. Um homem, por exemplo, infectado, ele pode ter até 10 esposas, 10 mulheres, né? Infecta todas as mulheres. Às vezes os filhos nascem infectados pelo vírus também. Então é uma terra assim sem lei, né? Mas em vista de tudo isso que vocês estão vendo, todos esses terrores, o povo africano é muito alegre. Eles cantam muito bem, né? Por isso que eu mandei para vocês aí os áudios. Vocês ouvem depois. Podem dar risada, ficar à vontade, mas é muito bonito de ouvir. Eles são extremamente afinados para cantar, né? É interessante como é um povo sofrido, mas que eles podem andar cerca de 20 quilômetros a pé só para cultuar a Deus, num culto de 6 horas de duração, onde não vai ter uma cadeira com encosto bonitinho para eles se sentarem. Eles muitas vezes se sentam no chão, de terra batida, não tem água para eles beberem, né? E eles ficam 6 horas cultuando e adorando a Deus e voltam a pé depois para casa mais 20 quilômetros. É muito interessante ver a força e a garra que o africano tem, né? E aí, na sua página 59, a gente vai ter aí um pouquinho também referente aos conflitos armados que acontecem. Esses conflitos armados, eles vão acontecer por causa da divisão de terras. As divisões de terras não foram feitas para proteger essas tribos, esses povos. Foi feita para manter o interesse das colônias que estavam dominando o território africano nessa época. Então eles não levaram em conta as diferenças étnicas, as diferenças culturais, a população local. Eles simplesmente foram lá dividir as terras ao bel prazer deles, e isso deixou em muitos pontos povos inimigos juntos. E eles vão brigar pela possessão de rios, como eu posso dizer, lugares que podem ter extração de minérios, extração de petróleo. Eles vão brigar por conta dessas coisas, né? Então esses conflitos armados aí é simplesmente pela disputa de poder territorial, porque um território vai ter um pouco mais de vantagem sobre o outro, né? Então é muito complicado isso aqui também. Outra coisa que a gente também pode ver é a saúde, né? Olha só essas fotos. A gente tem uma grande parcela dos habitantes africanos morrendo de inanição. O que é isso? É falta de alimentação correta, desnutrição severa. Isso acontece muito. Aqui a gente vê a malária, né? 90% dos casos mundiais acontecem na malária, né? Esse mosquitinho aqui que faz com que as pessoas morram em pouco tempo, é complicado. O vírus da AIDS também, 70% das pessoas na região tem esse vírus. A expectativa de vida é de 50 anos de idade apenas, né? E as desigualdades sociais, né? Como a gente pode ver, a Ana perguntou para mim por que as pessoas lá não têm calçado, né? Algumas têm, outras não têm, né? Alguns lugares vão ter riquezas, vão ter um ótimo estilo de vida, outros já não vão ter. E a gente percebe que, por mais que o território africano seja muito rico na questão
das reservas de cobre, ouro, níquel, diamante, petróleo, entre outras, ainda tem 20 países que possuem os mais baixos IDHs do mundo, né? Então ela tem uma grande riqueza mineral, muitas fontes de energia, mas essas riquezas são exploradas de uma maneira errada, não trazendo nenhum tipo de benefício para a população local. A agricultura também muito rica, ela pode ter duas vertentes. Ou ela é o plantation, que é a monocultura para exploração e exportação, ou ela é a agricultura de subsistência para a sobrevivência da população local. Então, para a agricultura de exportação, a África é uma grande exportadora de amendoim, de café, de banana e de arroz. Para a agricultura de subsistência, ela é uma grande produtora de mandioca, de batata, de milho e de arroz. Tá? Há alguma dúvida até aqui? Vocês querem fazer alguma questão? Não. Então, eu vou falar. Pronto. Eu estou mostrando aqui para vocês agora algumas paisagens naturais da África, né? Aqui vocês vão ver as savanas, as florestas, os desertos, né? Aqui logo mais acima vocês estão vendo a parte norte da África, né? A parte que que contém a grande parte de moradores muçulmanos. E o que a gente pode definir com toda essa diferença, né, que a gente está vendo hoje nessa aula? Que a colonização dos europeus, ela meio que desorganizou, né, a vida dos africanos. Olha, já terminamos, né? Mas só fazendo aqui as últimas corroborações para vocês, é importante a gente perceber que hoje o governo ainda institui cobranças de impostos, né? A gente ainda percebe que os povos africanos ainda precisam pagar altas taxas para os, entre aspas, novos donos, né? Que são muito exigentes. Alguns africanos passam a trabalhar nas lavouras voltadas ao plantation, né? A exportação. E na exploração das minas. A exploração das minas é um trabalho... Pera aí! A exploração das minas é um trabalho muito insalubre, porque muitos pegam doenças terríveis por conta desse trabalho, que ele é muito prejudicial à saúde. Gente, aula online, viu? Tem dia que é assim. Hoje, de manhã até agora de tarde, só o que teve. Mas, concluindo, a gente consegue ver que a maioria do trabalho na África é um trabalho braçal, né? E ainda que em algumas regiões tenha algum tipo de modernidade, tecnologia e avanço, a grande maioria ainda vive, né, nos grandes cinturões de pobreza e miséria aqui do continente africano, certo? Eu queria convidar vocês para a gente encerrar o nosso livro hoje, né, fazendo aí uma última vistoria na África do século XXI, aí na página 60. Na página 60, nós vamos ter aí um gráfico que vai mostrar os investimentos da China na África subsaariana em dólares, tá? Então a gente consegue ver que em 2015 foi o ano que a África teve o maior número de investimentos por parte da China. Então os chineses estão com os olhos sobre a África, mas não somente isso, né? A gente tem muitos problemas na África, muitos deles de raiz histórica, como eu já contei aqui para vocês. Mas o que a gente tem percebido é que realmente, para acontecer a eliminação da pobreza nesse território, só vai acontecer se o crescimento econômico for acompanhado de políticas públicas que possam aí ampliar a qualidade de vida dessa população, com investimentos na educação, na saúde, na habitação, na infraestrutura e tudo mais. A gente então percebe aqui nesse texto da África do século XXI que a novidade do momento é que a China aparece como grande investidor do continente desde 2006 até agora. Então, esses investimentos da China vão financiar projetos na infraestrutura, por exemplo, construção de ferrovia, de oleoduto, e isso vai marcar um promissor crescimento, né, econômico aqui para a região. Por que isso? Porque vai facilitar o transporte das mercadorias para serem exportadas com uma maior rapidez. E no mercado comercial você tem que saber que tempo é dinheiro, né? Time is money. Então, essa parceria com a China
vai garantir ao mercado consumidor da África um crescimento e também uma mão de obra mais barata, onde a gente vai poder ter a extração das matérias-primas de energia em favorecimento aí de um país asiático. Agora, deixa eu te fazer aqui uma observação. A China, ela é um país socialista, tá? O sistema socialista, ele é contrário ao sistema capitalista. Mas a China, ela tem uma destreza muito grande para lidar com essa troca, né, de ideias. Por mais que seja um país socialista, ela se vale do mercado capitalista dos outros países para favorecer o seu desenvolvimento. E isso é interessante de ver a China participando desse crescimento aqui com a África. Na página 61, nós estamos vendo aqui a indústria têxtil na Etiópia. Quando você fala indústria têxtil, nós estamos falando de indústria de tecidos, tá? É um textinho que a gente vai ler já para fazer aqui algumas atividades. E aí nós vamos agora, então, fazer algumas atividades para inteirar esses assuntos que a gente está vendo nesses dias. Vamos começar aqui com a página 59 e eu vou enviar para vocês aqui algumas orientações no nosso chat, tá bom? Enquanto você estiver aí, nós vamos ver aqui algumas coisas no nosso chat para poder facilitar a compreensão desse tema. Então, se você está com o seu livro aberto aí, na página 59, eu já estou abrindo meu chat aqui para falar com vocês. E é mesmo, Zé, como continua quente, meu Deus do céu. Vamos lá. A partir de 1985, é a questão 1 da página 59. Já estou digitando aqui no chat. A África começou a ser partilhada entre vários países europeus. Quais foram esses países? Eu falei para vocês aqui alguns, tá? Tá nessa parte aqui do slide que eu falei para vocês. Cadê? Onde que está? Quem se lembra aí dos países que fizeram parte aí da partilha do continente Portugal, africano? Espanha. É aqui, ó. Diga que mais? Portugal, Espanha, que mais? Ó, para você ver onde é que está escrito. Inglaterra. Isso. Página 58, último parágrafo. Você consegue achar esses povos. Portugal, Espanha, Inglaterra. Tinha que página? 59. A página que eu estou fazendo a atividade agora é a página 59. A página onde está a resposta é a 58 no último parágrafo. Itália, Bélgica. Que página vai fazer? A página que a gente vai fazer agora é a página 59. Tá certo, obrigado. Chico, rapaz, tô brincando. Sei não. Tem vergonha, não, BH. Cria vergonha, rapaz. Sei não. Então, eu tô aqui fazendo a questão 1 da página 59. Pedro tá me ajudando aqui a fazer o nome dos países que colonizaram a África. Né, Pedro? Portugal, Espanha, Inglaterra, França, Itália, Alemanha. Alemanha. Bora, Patrícia. Fala, meu filho. Tá sumido, hein? Abandonou a Eu? véia. Abandonou Nada. a véia aqui, Nem fala mais comigo. Também tem a Alemanha. Tá por mesmo, tá Eu por bom por aí? Eu mando um monte de coraçãozinho pra ele e fala, não tô nem ligando pra essa véia. Deixa ele comigo. Né, ai, É sim, nem liga mais pra mim. Me abandonou. Olha aí, Ó, mandei no chat, tá bom? Aí, Dá uma olhadinha lá no chat. Lá no chat eu coloquei pra você, página 59, questão 1. Tá bom? eu não sei nem onde é que fica o chat do Google Meet aqui que mudou. Mano, você acredita que eu também não sabia? É nos E três aí, pontinhos. É agora nos 3 pontinhos, viu, Wesley? Achei que... Agora nos 3 pontinhos, lá num negócio que chama o que mesmo? Esqueci. Mensagens na chamada. Isso, é mensagem na chamada, esse trem mesmo. Demorei mó tempão pra descobrir. Achei. A2 é assim, ó. Quais são as 2 nações europeias que colonizaram mais territórios no continente africano? As 2 que mais colonizaram é França e Inglaterra, tá bom, gente? Mesmo que
Portugal e a Espanha tenham sido pioneiras, mas as que mais colonizaram foi a França e a Inglaterra, tá bom? Ah, tá um cheirinho tão bom aqui de alguma coisa boa que o pessoal tá assando. Só pra dar fome. Bom, tá o cheiro da chuva. Ô, Acho que Ana, morreu. ô, Ana, e o nosso acordo de internet? Na internet, ouvindo Leão e Nilce. Ah, tá. Ah, tá. Você sabe que amanhã o que acontece, né? Ah, então tá bom. Página 3. O continente africano. Ah, perdão, desculpa, eu tô lendo outra coisa aqui. Na divisão da África, importavam apenas os interesses dos colonizadores europeus. Certo? Tá aqui, ó, colocado para vocês aqui na tela. Cite algumas consequências dessa divisão e explique por que houve diminuição da produção de alimentos para a população africana. Então, ó, aqui eu estou projetando para vocês a resposta da pergunta 3, tá? Como os colonizadores só se importavam com seus próprios interesses, eles não levavam em conta as diferenças étnicas, culturais da população local. E esses conflitos armados entre esses grupos étnicos, pela disputa de poder territorial, acabam, vamos dizer assim, prejudicando e muito a produção agrícola da região, tá? Então tem como vocês olharem aqui na tela e fazer a terceira questão? Foi tipo por conta da colonização, né? Nesse tempo eles estavam brigando por poder e tudo. Foi a ver com isso, né? Não, na verdade não é que houve uma guerra, uma briga de poder entre os colonizadores. Os colonizadores entraram em acordo e dividiram o continente africano da maneira como eles quiseram. Só que dentro do continente africano existiam vários povos diferentes, com culturas diferentes, né? Com religiões diferentes, né? E eles, em vez de separarem esses povos, formalizando uma divisão territorial para que eles não entrassem em guerras, eles permitiram que esses grupos ficassem juntos. Então, quem entra em conflito armado, quem entra em briga pela terra, são as pessoas que moram na África e não os colonizadores, entendeu? Os colonizadores fizeram assim: que pedaço de terra que você quer? Eu quero esse daqui, eu quero esse daqui. Tá tudo bem para vocês? Tá tudo bem para mim. Pronto. Só que as pessoas que moram no continente é que são cheias de divisões. Essas divisões podem ser de todo tipo que você pode imaginar, desde religiosas até culturais. E esses povos entram em brigas até hoje por causa disso. Por exemplo, imagina você que no continente africano a gente tem cristãos e a gente tem muçulmanos. Esses povos não se bicam. E eles estão juntos no mesmo território. Isso dá briga o tempo todo, né? Por religião, imagina por outros assuntos, né? Porque no cristianismo o homem só pode ter uma única esposa, né? No islamismo o homem pode ter 4. Olha as questões culturais aí também entrando, né, junto com a religião, né? Então tem uma intolerância muito grande entre eles. Então, estou colocando aqui que a pergunta 3 da página 59 está na tela, para vocês poderem escrever da maneira como vocês entendem, tá? Não precisa copiar a resposta, mas vocês podem parafrasear da maneira como vocês compreendem, tá certo? Ok. Ok, mas hoje tem atividade. Gente do céu, deixa eu ver aqui. Gente do céu, hoje tem atividade. Ainda bem que é 4h30, ainda dá tempo. Vixe. Mas hoje tem atividade, porque a gente tem que encerrar o livro hoje, né? É hoje que a gente encerra? Deixa eu só me assegurar disso. A gente encerra ele hoje. Ai, que dor na barriga, meu Deus, que enjoo. Na banheira. Já fui. Já fiz o 2. Vai lá e fica lá, se volta 5 horas.
Gostei da ideia, bem que eu queria. Eu tô suando frio desde da 1 hora da tarde, Deus me livre. É horrível dar aula doente, gente. Né, não? O Wesley saiu, por quê? Quando vocês terminarem de fazer as respostas, vocês me avisam? Na hora. Eu já terminei. Beleza. Também. Se você já terminou, você vai comigo lá para a página 62, tá? Na página 62 tem uma questão assim, ó. Qual a diferença entre os processos de independência dos países americanos e dos africanos em geral? Né? Nós estudamos em história os processos de independência dos povos americanos. Nós tivemos o processo de independência na América do Norte movido pelos ingleses, os processos de independência movidos pelos espanhóis na América Central e em todos os outros países do continente aqui da parte sul-americana, com exceção do Brasil, e Portugal movimentando aqui, né, os processos de independência aqui no Brasil. Quando eu digo Portugal, portugueses que incentivaram aí essa emancipação política, tá? No caso, Dom Pedro I. Aqui está perguntando qual é a diferença, que padrão que aconteceu na época da independência dos países americanos e dos africanos, né? Bom, a gente sabe que as fronteiras americanas, elas foram quase todas desenhadas pelos próprios colonizadores, sejam eles ingleses, espanhóis ou portugueses, né? Mas na América, esses processos de independência aconteceram quando? Na época aí do século XVIII, né? Que é quando o Brasil ele grita lá, o Dom Pedrinho lá, né? Ele grita independência ou morte. Foi aí no século XVIII, né? Século XVIII? E a África já foi em outro, acho que foi na metade do século XX, não foi? Foi no finalzinho do século XIX para metade do século XX. Então você começa a perceber que a independência na África foi muito tardia, né? Foi muito tardia. Então a gente vai colocar isso. Foi um dia desse, rapaz. Foi um dia desse. Agora sim, agora lá. Então eu vou colocar assim. Hoje eu vou varrer meu quarto. Pronto. Não tem louça. Papai lavou a louça. Ah, vai ficar sem internet amanhã. Não, mas eu vou varrer meu quarto. Passar pano. Sim. Sim, tá certo. Tá certo. Deixa eu ver como é que eu vou colocar essa resposta aqui. Então vamos colocar aqui os movimentos pela independência na América. Acontecem por volta do século XVIII. E na África, por volta do fim do século... Opa! Do século XX. Não, XIX. E início do século XX.
Pronto. Basicamente é isso. Então, os movimentos de independência na América foram. Se bem que o Brasil do continente americano, para vocês terem uma noção, o Brasil do continente americano ele foi o último país a ser emancipado politicamente. E a África conseguiu ser bem depois disso. A pergunta 2. Por que que a Etiópia vem sendo chamada de China da China? Que legal. Aqui na página 61, é o primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo diz assim: o processo já está em curso. A previsão mais recente do FMI citada no artigo mostra que na lista das 10 economias que mais crescerão em 2019, 6 são africanas, entre as quais a Etiópia, chamada desde 2015 de China da China. E aqui é a indústria têxtil na Etiópia, né? Ok. Ok, já entendi. Mas vai estar com crise. Então tá falando a respeito aí das manufaturas chinesas que são colocadas na África, né, para gerar renda e lucro, né? Mas o objetivo é reduzir custos, vocês sabem disso, né? Então eu vou colocar aqui porque muitas manufaturas chinesas estão se mudando para lá, para a Etiópia, né? Com o objetivo de reduzir custos de mão de obra. Claro, né? Bobo, né? E de produção. Bobo nada. Bobo nada. A China é boba nada, né? Essa daqui, essa número 3 aqui, você vai fazer uma pesquisa aí no Google, tá? Eu vou fazer aqui também para vocês. O que que é uma startup? Né? O que seria uma startup? Vou fazer aqui, startup. O que é startup? O que é uma startup? Startup e o que funciona startup? Algo que começa subindo? Espera aí que eu não achei ainda uma resposta que me satisfizesse, não. Pronto, startup é uma empresa recém-criada, ainda em fase de desenvolvimento, que é normalmente de base tecnológica, mas pode aparecer em vários setores. O termo tornou-se popular internacionalmente durante a bolha da internet, quando um grande número de empresas.com foram fundadas. Então, startup nada mais é do que uma empresa virtual. Pronto, já estou copiando aqui, mandando aqui. A gente está na página 62. A questão é a 3. Tá dando certo vocês acompanharem as respostas aí no chat? Tá, gente, mas espera um pouquinho, porque essa trilha tá um pouquinho grande. Não, mas resume aí, resume aí. Eu tô só mandando, mas aí vocês não falam nada. Vocês falam assim, tia, espera aí, pisa no freio. Aí eu espero. Tá bom? Isso aqui. Muito ruim. Marca melhorzinho do que tava antes. Ah, sim, eu tô respirando, né? Aquela hora eu nem consegui respirar.
vontade de comer aquele bicho hoje. Ó, vocês dois aí, ó. Eu tô online, hein? Olha o carro do ovo. Ah, é Macavi. A aula online tem de tudo, gente. Tem carro do ovo. Tem tudo nessa terra, meu Deus do céu. Eu vou dar tanta risada Dá uma quando... vida aqui, te falando. Não, eu vou dar tanta risada quando eu ouvir essas aulas aqui daqui uns 10 anos, mas eu vou dar tanta risada. Eu vou dizer, daqui 10 anos eu imagino a tecnologia um pouco mais avançada, né? Aí eu vou dizer assim, olha como é que ela dava aula. Amadora. Eu vou dar tanta risada. Isso aqui é tão precário. Mas é o que eu consigo fazer no momento. A porta tá querendo entrar, ó. Deixa ela lá fora. Vou fazer bagunça aqui. Rosão, se você puder trazer pra mim um pouquinho de água gelada. Hoje não tô boa. O Robson brigando aqui comigo. Ele tá brigando comigo, gente. Ai, Senhor da glória. Ah, o relógio tá funcionando, né? Ó, que legal. Meu relógio tinha acabado a bateria. Tinha, a pilha tinha acabado. E aí, gente, tá tudo bem por aí? Ah, graças a Deus. Espera só um pouco. Não, eu espero, Próxima eu tem espero. próximo. Espero sim, tranquilo. Vai molhar aqui, meu amor. Da minha vida. Sua mão não tá molhada, não? Tá. Ah, meu Deus. Aí se você for pegar esse vídeo aqui pra você fazer alguma correção, depois você dá uma adiantadinha aí. Vai apertando aí os botões de acelerar. Pronto, tia. Passei muita coisa, né, pra vocês agora. Vixe. O PH tá dizendo que tá cheio de saraça ali. ovos. 30 ovos extra branco, 30 ovos R$10. Eita, nós.
O PH diz assim, tirar a parte de estudar fica bom, mas peraí. Como é que a gente vem estudar e tira a parte de estudar? Não dá pra entender. Eu tô falando sozinha. Você tá vendo que eu tenho aqui 23 alunos maravilhosos diante de mim? Eu tô falando sozinha mesmo. Estamos aqui, tia. Não, a Nana tá falando, você tá falando sozinha. Eu falei, eu tô falando sozinha. Tem 23 alunos maravilhosos diante de mim, como é que eu tô falando sozinha? Não tô falando sozinha, não. Mas que coisa, sai daí. Você respeita os meninos, rapaz. Os meninos tá aqui em casa. É como se tivesse 23 meninos aqui em casa. Tem que respeitar. Eita, só que seria maior, viu? O barulho e tudo agora aqui, né? Gente, pelo amor de Deus. Nunca pensei que eu fosse dizer isso na minha vida. Pois é, rapaz, Sibeli, quando era na aula, passava a aula todinha conversando, Sibeli. Ninguém assistia a aula. Ô, saudade da bagunça do oitavo ano. Era muito eu, né, Matheus? O cavalo, é a cavalo. Não quero manteiga não, quero maionese. Sibeli não assistia um minuto e Matheus era bem saudade. Eu quero prestar atenção em Sibeli conversa. Vocês eram prestar mais atenção. Sem dúvida. Não, as meninas prestam mais atenção que os meninos, sem dúvida. O que é, tia Pati? Como é, rapaz? É, Matheus. Ei, tia Pati. Você se lembra que se botava eu, Matheus, Zé, Adriel, o padre lá na frente, o Wesley? Não, Deus me livre. Era bom aí, nós temos que ler, vai cair junto. E a cara de Matheus? Matheus não sabe onde Eu enfiar era a quietinho, eu cara. era quieto. Matheus não sabe onde enfiar a cara. O Adriel falava assim, eu vou sentar aqui. Aí sentava no chão. A gente tem uma coisa muito estranha agora. Foi? O Guilherme Olha agora... o tamanho da maionese. Tô vendo. E eu caçando lá na geladeira, Quase me não morre. via. Quase me morre. Guilherme é um homenzinho agora, né? Arrimo de família. Querendo constituir família, né? Não. Eu saio na rua pra dar uma voltinha com o Robson. Eu só vejo o trio Parada Dura. É o trio fantástico. É Zé Luiz, Wesley e Guilherme. Só vejo esses três, pra cá pra colar. Vocês botam a máscara, viu? Só pego vocês sem máscara na Estamos rua. cumprindo a quarentena, nós. Vocês botam a máscara, pelo amor de Jesus, hein? Eu tô vendo vocês sem máscara na rua direto. E assim, ó. Eu não, tio. Você não me viu sem Normal isso Não, aí. você não, só o triozinho aí. E detalhe, Gabriela fez o todo dia também, quando eu triozinho, saio. o Na triozinho, calçada, né? o triozinho nos panos, né, não, Guilherme? Você pode me ver na calçada, mas você não me vê sem máscara. Gabriela usa máscara, Gabriela. O vejo- namorado dela também. Eu vejo o Zé Luiz, o Guilherme e o Wesley nos panos, no cheiro, no meio da rua, vai vendo. É, só nos panos, rasgando mesmo. Ó, eu vou passar pra vocês aqui a número... Opa, número 4 agora, né? A 4 é bem simples. É uma opinião pessoal, tá? Para o economista Noah Smith, o processo de industrialização da África é um dos fatos mais importantes do nosso tempo. Você concorda com ele? Sim ou não? Eu coloquei que sim, porque é da África que a gente tira os maiores recursos de base para criar recursos de tecnologia. É, ótima resposta. Eu coloquei aqui uma opinião minha. Essa daqui é minha opinião. Você não precisa seguir. Se você acha que não, coloque não, explique por quê. Eu tô colocando aqui a minha opinião. Tá bom? Eu acho que o fato da África poder participar com mais intensidade desse processo de industrialização vai ter muita mudança interna, principalmente no comércio global, porque a África ela vai crescer economicamente, ela vai entrar no mercado, isso daí vai proporcionar desenvolvimento tecnológico, econômico para a nação, e em contrapartida vai acirrar um pouco mais a disputa, né, o que a gente chama de concorrência, né,
no mercado global. Eu acho que vai dar isso daí, sim. Claro, se a África realmente crescer e expandir dessa forma como a gente está pensando agora, né? A página 63 é verdadeiro ou falso, então vou esperar vocês terminar essa questão 4. Aí a gente faz junto, tá bom? Ok. Nós vamos fazer a página 63 e 64, né, tio? A 64 é para casa. Ah, podia fazer logo agora, pra não ficar nada pra casa. Ah, então vamos fazer. A gente faz. Sibeli, por amor de Deus, Sibeli. Valeu, Sibeli. Não, deixa pra casa mesmo, tia. Deixa pra casa mesmo. Não, vamos fazer agora. Não. Melhor fazer agora. Pronto, bora fazer assim, os que quer fazer agora fica e o resto fazer tudo logo agora, não tem tarefa na próxima aula. Pelo amor de Deus, eu tô doido de passar aí, vai dar 5 horas. Mas ainda não deu, 10 minutos, mas falta pouco, mano. Tem que ir pra malhadinha. Vai ser agora. Que horário? Vocês vão? Guilherme, bora pra o ver, Guilherme. Hoje? Na aula? Velho. E naquele dia? Sim. Nós vamos até lá o caminho, até os cajueiros lá, até a entrada lá. Eu vou ver se eu vou, porque eu acho que hoje eu vou viajar pra malhadinha. De noite? Quem você acha que tá certo? Vai, né, cara? Deus mano. é eterno, vocês estão bons, viu? Vão de noite pra Vou Deus, pra velho. igreja. Vou pra igreja. Pra igreja, né? Mas é porque toda terça e quinta tem viagem com o Madetã, tá ligado? Aí, vamos pra malhadinha hoje, quinta. Tá certo. Onde eu congrego, mano. Você disse que era de Limoeiro Verde, seu portão? Não, você tá ficando doido. Não, você disse que era de Limoeiro Verde. Eu sabia que não existe congregação de Limoeiro Verde, eu acho. Tá parado você. Não existe não. Ah, ô Quer dizer, eu acho que não. Paulo, Oi? eu dei uma olhadinha aqui nos meus arquivos, viu? Achei aqui algumas coisas que pode dar pra eu fazer um upgrade aqui na sua nota também, viu? Ei, você também, eu uma atrasada, viu, eu? O seu já tá de boa, o seu já tá certo, Ah, ainda bem. O Cleopatra mandei todas as atividades naquele dia que era pra mandar, os que não tinha feito. Oi, Patrícia, e eu? Dona Gabriela, o seu caso é delicado. A sua cirurgia requer um pouco mais de recursos. A minha cirurgia não precisa só de água, precisa de mais recursos. Precisa mesmo. Eu vou dar uma revisada nas notas de vocês daqui a pouco. Tia, eu fico pensando, se com a senhora eu não tenho recurso, imagina com os outros. Eu não tenho nem eu. Gabi. Eu te entendo perfeitamente. Pronto, vamos fazer logo a página 63? É porque a Gabriela anda muito ocupada. Vamos fazer a verdadeira ou Bora fazer falsa? logo. Bora logo a 63, que é pouca coisa mesmo. Vamos lá, verdadeiro ou falso da 63. E agora? Bora. 63 são só 5 perguntas, só para responder verdadeiro ou falso. Letra A. A exploração mineral, principalmente da extração de petróleo, diamante e ouro, subsidia a atividade industrial nessas áreas. Você acha que é verdadeiro ou falso? Tem que analisar esse mapa aí, ó. Analisa esse mapa. É verdadeiro, bota aí verdadeiro. Tá? Letra B. Existem mais regiões industriais na África Setentrional do que na subsaariana. Nossa. Acho que é falso. É falso. Sim, é falso. A C. Na região do deserto do Saara predomina a exploração mineral em menor escala e atividade industrial. Sim. Verdadeiro. Na região do deserto do Saara?
É falso, não tem como trabalhar no deserto, não, pelo amor de Deus, gente. Tem não, gente. Ó, o É deserto é vazio. A região do deserto é vazia, não tem nada. Tá vendo aí no mapa? Onde não tem nada é deserto. Cadê? Produção. Produção de Na quê? escala. Produção de fosfato está mais concentrada na África setentrional e em pontos isolados da África Ocidental e Meridional. Não sei não. verdadeiro. Verdadeiro. A última. A exploração de diamantes ocorre em alguns países da África Ocidental, Central e Meridional. Verdadeiro. Falso, é falso, certeza. Não, é verdadeiro. Ficou assim, então, ó. Tô mandando aí no chat, ó. VFFVV, tá bom? Nós vamos fazer a página 64 logo, tia? Vamos fazer 64. Eita, que é grande essa aqui. É não, Vamos rapidinho. fazer agora, com ajuda. Rapidinho, falta 10 minutos, dá pra fazer. Tá bom? A letra não, a número 2, né? A número 2 está assim. Quais foram as principais causas que levaram o setor agrícola africano a ser o menos produtivo do planeta? Cadê a agricultura? Onde é que tá? Tá aqui. Quais foram as principais causas que levaram o setor agrícola africano a ser o menos produtivo do planeta? Deixa eu ver como é que a gente compõe essa resposta aqui. E o clima, né? Não, é baseado nisso aqui que eu tô mostrando para vocês. É o seguinte, a agricultura de subsistência, que é a agricultura que é para ser mantenedora das famílias, ela é menos produtiva. Ela fica colocada nas regiões periféricas, nos arredores. E aí, de repente, dá um start para a economia do plantation. O plantation é monocultura. Monocultura você vai plantar só um produto para exportar, né? Então, em vez de você ter uma África que vai exportar bastante produtos, ela não tem exportação suficiente, ela não tem uma produção que consiga alcançar nível global. Então, é bem pouquinha. Então, em vez dela exportar, ela importa. Então, esse que é o problema. Tá? Por que a África ela é o continente agrícola menos produtivo? Né? Aliás, o continente que tem menor produção agrícola. É assim que tem que ser visto. É porque a África deixou de ser exportadora de alimentos para ser importadora. Né? Por isso que ela ficou menor. Deixou de ser exportadora de produtos para ser importadora. Aí a balança comercial favorável fica diferente. Porque se eu exporto mais, eu vendo mais, então eu ganho mais dinheiro. Se eu importo, eu compro mais, eu perco dinheiro. E é assim na África por enquanto. Agora esfriou um pouquinho o clima, né? Agora deu uma esfriadinha. Quando subiu o vapor, misericórdia. Tia, aí tem que fazer as duas páginas e mandar pra senhora, é? São 4 páginas, 59, a 62, a 63 e a 64. Aí é pra mandar pra senhora, é? Eu tô mandando as respostas no chat, você não tá acompanhando, não? Eu tô. Então faz aí já agora, pra você não perder, que depois se o Google Meet fechar, você perde essas respostas aqui. A não ser que você printe tela, né?
Eu vou para a pergunta 3, tá bom? Lembra, como a senhora. Ó, a número 3 está assim: descreva a relação entre a instalação de indústrias chinesas no continente africano e o processo de instalação de multinacionais estadunidenses na China. Eu coloquei assim para vocês. Os Estados Unidos eles vão realocar, mudar, né, as indústrias fabris para a China, porque eles querem ter mão de obra mais barata, que o produto sai mais barato, né? A China faz o mesmo com os povos africanos, é do mesmo jeito. Então, os Estados Unidos faz a mesma coisa que a China está fazendo com a África, né? Então, os Estados Unidos coloca suas empresas na China para baratear o produto e a China faz isso com a África para baratear o produto dela. Os dois, eles só têm uma visão, eles querem visar mais lucro, baratear a produção para ter um pouco mais de lucro, né? Olha, eu vou dizer um negócio para vocês, viu? É muita onda. É muita onda. A última a gente tem que fazer junto. Então vocês têm que se organizar aí, senão dá errado. Pronto. Pronto, pode ir para a última. Pode. Ó, aqui tá assim. Por mim pode. Com base no estudo sobre a Nigéria, complete o quadro com as informações solicitadas, tá? Aonde que a Nigéria se localiza? Você coloca aí, que é na África subsaariana e na África ocidental. Se quiser colocar só subsaariana e ocidental, dá para saber. Não coloquei. Pronto, ó. A primeira ali da coluna ali, né, da tabela, vocês vão colocar subsaariana e ocidental, ou seja, ela fica, no caso aqui da Nigéria, a Nigéria fica na África subsaariana e ela fica, no caso quando a gente fala subsaariana, é porque a África ela tem duas regionalizações. Ela pode ser dividida em África subsaariana, né, que essa fica aqui por baixo, que a gente está vendo aqui as duas divisões, né, e a África do Norte, que chama de setentrional. Então a Nigéria fica aqui na África subsaariana e ela fica dentro daquelas regionalizações que a gente já viu, ela fica na África ocidental, tá bom?
Atividade econômica que concentra a maior parte da mão de obra do país. Agropecuária. Eite. Ai, pronto, já achei a Nigéria. Nigéria é essa daqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Essa que eu tô apontando aqui com a setinha. Aqui que é a Nigéria, tá? Ela tá na região central da África e ao mesmo tempo na parte que a gente considera subsaariana. Então essa daqui é a Nigéria, tá? Quais são as principais reservas minerais? Coloca aí. Ferro, estanho, ouro, diamante, carvão, gás natural e petróleo. Tia, pode repetir a segunda, que é a atividade econômica que concentra a maior parte da mão de obra do país? É a agropecuária. Tia, depois do gás natural vem o quê? Vem Tá bom, petróleo. obrigada. É ferro, estanho, ouro, diamante, carvão, gás natural e petróleo. Pronto, coloquei. Pronto. O principal produto de exportação é o petróleo. O maior parceiro econômico é a China. E os produtos que se destacam na indústria nigeriana produtos têxteis, que são tecidos, né? Alimentos, produtos químicos, têxteis, alimentícios, químicos, cimento e aço. Coloquei aí no chat para vocês darem uma lidinha, tá? Aí quem tiver terminado, são 4 páginas, tá? Que vocês têm que mandar. 59, 62, 63 e 64. Tia Pati, tem como a senhora repetir só o principal produto de exportação? Mas Eu não acompanhei. claro, meu querido, é petróleo. Obrigado. Tá no chat se você perdeu alguma questão. Mas se quiser que eu responda também, não tem problema não. Era só essa mesmo. Só essa mesmo? Então, ó, não esquece, manda agora pra você não se esquecer. 59, 62, 63, 64. Nós encerramos nosso livro hoje.